Bom dia, pessoal. Como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos início ao segundo livro, a segunda apostila, com algumas reflexões sobre a abertura da unidade 2, cujo título é Muitos Povos, Muitos Legados. Importante enfatizar o trabalho desta segunda unidade e dos seus capítulos, né? Capítulos deste livro 2, como uma continuidade dos blocos anteriores, né? Abordando aí tanto a diversidade de culturas e realidades, como a importância dessa multiplicidade de percepções de mundo na formação de uma cultura mais plural, de uma cultura global da contemporaneidade, né? Essa abordagem possibilita manter, então, a temática, né, da diversidade e do respeito religiosos e culturais. Isso porque as sociedades a serem estudadas, elas possuem bases de crenças e costumes bastante variadas e amplas, embora com alguns pontos de contato, como veremos. E, além disso, é possível aí identificar semelhanças e também diferenças, continuidades e rupturas nas formas de expansão desses povos. No âmbito religioso, ou melhor dizendo, né, a noção do âmbito religioso dessas comunidades vai ser aí importante, porque a fé desses povos se comunica com a própria política da sociedade e assim exprime a relação dos seus integrantes com a natureza, né? A gente vai explorar um pouquinho a linha do tempo trazida aí na abertura da unidade 2, às páginas 2 e 3, e abordar aí um pouquinho da noção de simultaneidade, ou seja, o fato de que muitos fatos da história, muitos acontecimentos acontecem é ótimo, né? Mas, os eventos acontecem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo ou em momentos muito próximos, né? Cabe aí ressaltar ainda que a variedade de povos mencionados nessa linha do tempo, que vocês estão observando aí na página 3, mostra aí a quantidade de civilizações e de culturas já existentes, né, há milhares de anos. Percebam aí como a linha do tempo passa por vários séculos, vários milênios, inclusive, né? E que muitas das quais aí influenciaram umas às outras, né? E assim como as sociedades posteriores, bem como dominaram territórios imensos, né? E ao longo dos estudos deste livro, será possível aí a gente conhecer então as origens e tradições de povos da América pré-colombiana, constatar as heranças, por exemplo, dos fenícios no alfabeto e nas navegações, sobretudo, e dos persas na unidade imperial e na expansão multicultural. Vamos também conseguir, né, reconhecer os aspectos culturais, sociais, políticos dessas primeiras civilizações africanas que veremos. Compreender o legado, por exemplo, do monoteísmo ético hebraico para a sociedade ocidental, algo de profunda relevância para o nosso mundo ocidental. Refletir, então, sobre as permanências históricas dessas antigas civilizações, como, por exemplo, a hebraica e também a grega, detectar aí, por fim, com uma perspectiva crítica, quais as origens do pensamento ocidental contemporâneo que estão, mais precisamente, lá na Grécia Antiga. E vamos ler esse texto que está na página 2, né? Você já conheceu as teorias sobre a origem do ser humano e estudou as primeiras sociedades do planeta. Porém, ainda na antiguidade, muitos outros povos surgiram com culturas bastante diversas. Alguns eram pastores e agricultores, outros ricos comerciantes, uns eram grandes navegadores, outros formaram enormes impérios na terra, uns eram filósofos, estudiosos, outros poderosos guerreiros. Cada civilização, a seu modo, deixou heranças de suas diversas formas de expressão,
como a religião, a escrita, a filosofia, a arte, política e muito mais, né? Você já pensou que todas essas atividades que nós praticamos hoje têm influência aí de pessoas que viveram há milhares de anos? É uma boa questão a nos fazer, né? E algumas cidades e povos da antiguidade existem até hoje, né? Tanto tempo depois aí da sua formação. Foi por meio do contato de realidades e tradições bem diferentes que se formou a cultura do mundo moderno. É por isso que nessa unidade a gente vai conhecer mais sobre as características de várias civilizações que, devido aí ao seu curso na história, deixaram um legado imenso para a nossa formação enquanto mundo ocidental. Deem uma olhada na linha do tempo e percebam aí que há um box, começo de conversa, na página 3, que explora aí alguns conceitos importantes para essa unidade, retomando sobretudo, né, principalmente dois elementos chaves do texto que abre a unidade que nós acabamos de ler. São aí as questões do legado e da diversidade cultural. Né? É importante aí direcionar vocês, né, a discutirem sobre esse tema na tarefa que vão fazer para mim, respondendo às perguntas que constam aí no box começo de conversa, direcionar vocês a perceberem, a tratarem desses temas de modo respeitoso, né? As relações entre pessoas com diferentes formas de pensamento ou crença, né? Mostrar a vocês que, por exemplo, é natural haver essa diversidade de pensamento e de crenças ao longo da história da humanidade, por conta das variadas origens, tradições, famílias, etnias e outros componentes da formação de alguns sujeitos, né? Com base nesses dois últimos pontos, por exemplo, vejam lá no box, você já imaginou que aquilo que criamos ou fazemos hoje pode influenciar sociedades centenas ou até milhares de anos depois de nós? Que conclusão você tira dessa informação? E a última pergunta, que legado positivo você acha que podemos deixar para futuras gerações? Percebam aí que, com base nesses dois últimos pontos, vocês podem discutir a respeito das suas próprias atitudes enquanto indivíduos, né? Assim como aquelas adotadas por uma coletividade na sociedade em que vivemos. Assim a gente tem condições, né, de refletir sobre as possíveis consequências das nossas ações, das ações que nós tomamos, né, e sobre o nosso papel social em geral. Bem, é importante ressaltar a vocês que, trabalhando aí com a ideia de legado, né, falamos aí um pouquinho da diversidade cultural, de pensamento, de crenças, trabalhando aí com a ideia de legado, como esse texto nos apresenta. Parem e pensem, né? Nós devemos muito da nossa cultura e das nossas invenções a descobertas feitas ainda na antiguidade, né? A influência aí, sobretudo, do pensamento greco-romano para a formação do nosso mundo ocidental. Antes do alfabeto, por exemplo, a escrita já existia, então desenvolvida por civilizações bem antigas como a egípcia, né? Nós estudamos isso no livro passado. Os fenícios elaboraram então um sistema mais simples, o alfabeto, que por sua vez foi aperfeiçoado pelos gregos. Mais uma vez retornamos aí aos gregos, origem de boa parte do nosso mundo civilizatório ocidental. E dessa forma, né, quer dizer, a história nos apresenta então várias sociedades que foram aí recebendo heranças e deixando novas, né, heranças, legados, os quais aí influenciaram as civilizações mais recentes, a nossa própria formação como sociedade, e assim sucessivamente, né? Tudo aquilo que fazemos hoje surtirá um efeito, um impacto, terá consequências num futuro mais ou menos próximo, não é mesmo? Vale ressaltar que essa não é uma perspectiva finalística, por assim dizer, né? De que o mundo sempre ruma aí para um progresso contínuo, não se trata disso. Mas é, ao contrário disso, um reconhecimento de que o que a gente tem hoje tem influência, né, dos sucessos e dos fracassos das várias pessoas que viveram antes de nós, cujas culturas e formas de pensamento podem então ser hoje analisadas, reinterpretadas, ressignificadas, né, reaproveitadas por nós, né, dentro do possível,
numa aí cosmovisão moderna, poderíamos dizer. Portanto, como tarefa para a aula de hoje, vocês terão os exercícios do box e do começo de conversa, na página 3 da apostila. Vejam lá, assim como na antiguidade, atualmente a humanidade continua fazendo descobertas, pensando em novas ideias e construindo cultura. Diante disso, está escrito aí, né? Converse com os colegas e o professor a respeito da seguinte, bom, a gente vai elaborar uma espécie de redação, cada um de vocês vai fazer uma espécie de redação, entre 15 e 25 linhas, tá bem? Para a tarefa da aula de hoje. E nessa redação, vocês buscarão aí responder a cada um desses 4 tópicos, que está aí no box começo de conversa da página 3. Primeiro tópico, em seu grupo de convívio, existem pessoas com religiões ou culturas diferentes entre si? Como que é a relação entre elas? E se você quiser, você poderá dizer aí como que é a sua relação com essas pessoas, né? O que pode ser feito para propagar a importância do respeito à diversidade de pensamentos e crenças? Como é que essa convivência poderia ser melhor vivenciada? Você já imaginou que aquilo que criamos ou fazemos hoje pode influenciar sociedades de centenas ou até de milhares de anos depois de nós? Que conclusão você tira dessa informação? Caberá aí a vocês refletirem que todas as nossas ações hoje em dia surtirão, como estava dizendo, um efeito sobre um futuro mais ou menos próximo, né? Que legado positivo você acha que podemos deixar para as futuras gerações? Bem, parem aí para pensar nessa espécie de consequência das nossas ações hoje em dia para as futuras gerações. Um exemplo hoje em dia, a gente poderia dizer da reciclagem do lixo, é um bom exemplo, né, do modo como consumimos, do modo como reciclamos ou não e de que impacto ambiental isso vai ter para as futuras gerações. Enfim, sintam-se aí livres para pensar a respeito desses temas, a respeito de cada uma dessas perguntas do box começo de conversa, para escreverem aí numa espécie de redação, numa folha entre 15 e 25 linhas, como tarefa para a aula de hoje, tendo em vista, tendo em mente, não deixando de lembrar do pano de fundo da questão aí da diversidade cultural e do respeito à diversidade de pensamento, assim como o respeito às diferentes crenças religiosas, enfim, místicas, e também a questão aí muito importante do legado, que legado a nossa geração vai deixar para as gerações futuras. Parem para pensar nisso, né, nessa tarefa, nesse texto que vocês escreverão, entre 15 e 25 linhas, porque a partir do capítulo 6, na próxima aula, nós veremos aí questões a respeito dos povos da antiga América Espanhola. E esse livro 2, ele traz aí, além do capítulo sobre povos da antiga América Espanhola, ele traz um capítulo sobre os fenícios, persas e hebreus, as antigas sociedades africanas, origens e legados da Grécia Antiga e Grécia dos períodos clássico e helenístico, algo tão fundamental para a própria formação do nosso mundo ocidental, inclusive da nossa língua. Mas isso veremos mais adiante. É por isso tudo que é importante essa reflexão a respeito da diversidade cultural, de pensamento, de crenças e do legado.